Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Ronaldo e estamos aqui para a nossa aula de filosofia. Então nós vamos começar agora o terceiro bimestre aos alunos do terceiro ano. E eu quero lembrar vocês aqui o conteúdo que nós vamos estudar. Nós vamos começar por ética e política, depois cidadania, povo e democracia, daí ciência e tecnologia, os meios de comunicação, ciência e método e por último a epistemologia. Nós vamos começar então hoje já com ética e política. Falar de ética e política, nós precisamos rememorar aqui, trazer à memória alguns elementos do conceito de ética. Falar de ética, nós precisamos falar de moral, amoral, imoral, ética e valores. Então vamos começar por moral. O que é moral? Moral é a pessoa que obedece às regras, ou o conjunto de regras e normas, certo? A moral enquanto substantivo, que é a coisa, é o conjunto de regras ou normas. E a moral enquanto adjetivo, que é a qualidade, o atributo, é a qualidade da pessoa que obedece às regras. O que é imoral? É quem não obedece às regras. E o que é amoral? É aquele que não pode ser julgado conforme os padrões da moral. Por exemplo, uma pessoa que é deficiente mental. Eu não posso julgá-la com as mesmas qualificações de uma pessoa que tem a plena faculdade de sua consciência. Certo? E o que são os valores? Os valores é aquilo que é importante, que determina a base da importância. Por exemplo, o rio ele não corre para qualquer lado, ele é delimitado pelas suas margens. Então, se para mim é um valor a honestidade, é importante ser honesto, então eu vou me esforçar para ser honesto. Se é importante a pontualidade, eu vou ser uma pessoa esforçada para sempre ser pontual. Então, o valor é aquilo que é importante. E dentro dessa perspectiva da moral, nós chegamos à ética. O que é a ética? É a reflexão sobre a atitude. A ética é verbo, ela é ação, ela é prática sobre o certo e o errado. E aí nós temos aqui dentro da política, a política, se ela tem como finalidade a vida justa, isto é, a vida propriamente humana, digna de seres livres, então ela não pode ser separada da ética. Para os gregos, era inconcebível a ética fora da política. Tudo bem, nós vamos falar do ponto de vista filosófico histórico, apesar de que a gente sabe que a prática não condiz muito bem com isso hoje. Tá certo? Então, a praxis, o que era a praxis? A praxis era a prática de vida, a vida prática. Para os gregos, a prática era a excelência ali da prática do viver humano, era exatamente a política, e ela tinha que ser ética. Ela tinha que ser baseada em princípios que convergiam para o bem de todos. É evidente que esse fim ele só pode ser o sumo bem. O fim da política para os gregos era o sumo bem. Então, dessa forma, como a gente pode observar, ali a política era a ciência que conduzia para o bem. De onde se conclui que o fim da política tinha que ser propriamente o bem humano. A tarefa primordial ali, a importância, era convergir para o bem da cidade. E só haveria convergência para o bem da cidade se os cidadãos fossem bons. Então, por exemplo, a gente pode observar que as qualidades das leis, o poder, dependiam da qualidade moral dos cidadãos. Só era uma cidade boa se tivesse cidadãos bons. E os cidadãos só seriam bons se a cidade fosse boa e justa. Olha como isso está atrelado a um outro. Antes de ter um cidadão, um prefeito de bem, ele tem que ser um cidadão de bem. Antes de ser um professor de bem, ele tem que ser um cidadão de bem. E aí essa mudança, essa guinada, ela vai acontecer com o pensamento de Maquiavel. O filósofo Maquiavel, ele apresenta a moral laica separada da moral cristã. Até aquele momento que perdurava era a moral cristã. Para a moral cristã, os valores espirituais eles são superiores aos valores políticos, além do que o bem comum do cidadão ele está subordinado a esse bem supremo e que tudo converge para a salvação da alma. Então essa ética ela era voltada dentro desse princípio. Só que aqui a nova ética instituída por Maquiavel, ela observa consequências das ações políticas. Tá? Tendo em vista que
o critério para que as ações, ou seja, a moral ali, ela para o bem da comunidade, não para o bem espiritual que vai vir depois. Então, observa essa prática ali imediata, com a ideia que se há possibilidade de fazer o bem, e aí nesse caso os corruptos, tá? Aí se observa essa questão. O bom governo, na concepção aqui, o bom governo, ele pode ser forçado a usar a violência, por exemplo, para conter alguma situação. Já o governo tirano, ele pode usar da violência pelo capricho, tá? E Maquiavel alerta que a riqueza, o poder, ele pode corromper, ele pode fazer toda essa mudança, e aí o governo, ele pode ser tirano, tá? O indivíduo, ele precisa observar que tem aquela questão do código moral, e ele precisa seguir esse código moral. E o líder, o governo, às vezes ele vai precisar utilizar da força para chegar à manutenção desse poder. A questão da moral não é que a política tem que ser imoral, mas a política, ela precisa estar voltada para o bem da sociedade, daquela comunidade. E às vezes, para o bem da comunidade acontecer, precisa-se deixar de lado algumas questões pessoais específicas, tá? A atividade política, ela só se justifica se o político tiver ali um espírito republicano, ou seja, se suas ações forem para o bem da comunidade, buscar conquistas para a maioria, para o bem público. E aí surge a concepção de uma frase que é atribuída a Maquiavel, mas não é, mas é muito ligada ao pensamento dele, que os fins justificam os meios. O que é isso? Se o resultado é bom, então não interessa os meios que eu vou usar. Os fins vão ser bons, então não interessa o meio. Isso não é bem assim. O fato que eu vou ter um resultado bom não significa que eu possa fazer qualquer coisa. O político, ele deve ser fiel à sua visão de bem político, e essa visão, ela deve estar voltada para o bem da cidade, o bem da comunidade. Não é tudo justificável. Então, neste caso, se tudo pode ser justificado, ele se configura um oportunista, um canalha. Então é importante observarmos que existe uma relação entre ética e política, que elas não podem estar dissociadas. O indivíduo, ele precisa agir de maneira moral e ética, mas ele precisa ter esse bem voltado para o bem comum da maioria. E o bom governo, ele deve governar com firmeza, mas para o bem da maioria. E aí, quando Maquiavel fala que é melhor ser temido do que amado, precisa se pensar detalhadamente sobre isso. Ele precisa ser temido, mas precisa ser amado. E aí, você concorda que ele tem que ser temido ou tem que ser amado, o governante? E qual a relação entre a ética e a violência? O uso da força, ele pode ser ético? E você concorda que os fins justificam os meios? E por que nós vivemos uma crise de ética da política? O que você acha? Você acha que a política é ética hoje? E como nós podemos tornar ética essa política no Brasil? Aonde está o problema? Aonde que está instalado esse problema? E aí eu quero deixar aqui alguns pontos para você pensar. Por exemplo, fake news. As mentiras espalhadas pelas pessoas. As pessoas que estão brigando por causa de político lado A ou lado B. E outra coisa, a pessoa já não tem caráter, ela entra na política. Ele vai ser um bom político? Agora eu pergunto, por que as pessoas continuam votando em políticos canalhas? E depois ela fala mal do político, mas ela votou nele. Tá certo? Então nós precisamos refletir sobre ética e política. Bons estudos para vocês, faça atividade, não perca os prazos. E a pandemia não acabou, então se proteja. Grande abraço e faça atividade, não perca os prazos. Um abraço para você. Bons estudos.